Meus irmãos, há respostas que são difíceis e muito difíceis de serem dadas. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nesse trechinho especialmente, ele vai tentar responder como que a gente consegue lutar contra as preocupações que aprisionam a nossa mente, o nosso coração. Às vezes até essas crises, esses problemas nos paralisam muitas vezes. Então você pode ser crente, você pode confiar em Deus, mas diante de um problema que se levante, você pode se ver muitas vezes sem reação. O apóstolo Paulo vai tentar dar essa resposta, mas a resposta dele não é uma resposta simples, é uma resposta um pouco complexa. Nem sempre na vida a gente consegue dar respostas simples, né? Eu lembro que quando eu me casei, a minha esposa, ela decidiu tudo o que ia acontecer no casamento, todas as coisas foram decididas por ela. Mas teve um momento em que ela pediu a minha opinião. Ela falou assim: olha, vai ter um DJ lá no casamento, e aí tem um espaço, que é um espaço tipo pista de dança. Você, Clóvis, quer que o DJ fique dentro dessa pista de dança, ou fique fora da pista de dança, de modo que as outras pessoas da festa estejam ali com o DJ e tal? Eu pensei, era uma pergunta difícil, complexa, né? Afinal, dia mais importante, não é isso? E aí eu tentei dar uma resposta sábia. Eu disse assim: bom, se há um espaço destinado para o DJ, que é na pista de dança, eu acredito que ele deva ficar nesse espaço. Maravilha, no dia do casamento cheguei lá, onde estava o DJ? Do lado de fora do negócio, para todo mundo da festa. E eu não sabia, mas era um treinamento pelo qual eu estava passando antes de me casar. E aí o treinamento continuou, na verdade, após o sim lá no altar. Então, recentemente, a minha esposa disse para mim assim: olha, Clóvis, você quer que eu faça carne assada ou lasanha? Aí eu disse assim: poxa, carne assada a gente come sempre. Eu acho que lasanha vai ser mais do que especial, vamos comer uma lasanha então. Ela falou: não, lasanha eu não vou fazer não, porque eu vou ter que ir ao mercado, para carne assada já tem tudo aqui em casa, então a gente vai comer carne assada dessa vez. Aí eu disse: bom, então beleza, vamos comer carne assada. Um outro dia, uma última ocasião assim para eu compartilhar com vocês, irmãos, nem Salomão sabe dar a resposta certa, beleza? Com toda a sabedoria que ele recebeu de Deus. Aí esses dias ela dirigindo, e eu gosto que ela dirija porque eu não sou muito bom igual a ela dirige melhor do que eu. Aí ela dirigindo, ela falou assim: olha, você acha que eu devo ir pelo Engenho do Mato ou pela Avenida Central? Eu pensei, bom, eu quero que ela vá pelo Engenho do Mato, mas se eu disser Engenho do Mato, pode ser que ela decida ir pela Avenida Central. Mas eu não posso mentir, eu sou um pastor, não é isso? Aí vivi aquele dilema terrível assim, aí em segundos eu fiz aqueles cálculos e eu respondi: olha, eu quero que você vá pelo Engenho do Mato, mas eu vou responder Avenida Central para que você vá pelo Engenho do Mato e faça aquilo que eu quero dessa vez. Ela disse: não, eu vou pela Romanda dessa vez, porque tá tudo ruim, Engenho do Mato tá com obra, Avenida Central é pior ainda, eu vou pela Romanda. Meus irmãos, nem sempre a resposta que a gente dá é uma resposta fácil. Paulo realmente não dá respostas fáceis. Ele junta muitas ideias num trecho muito pequeno, a ponto do apóstolo Pedro dizer que as coisas que Paulo escreve são profundas e difíceis. Então, realmente, é assim que acontece nesse momento. Qual é o contexto dessa carta para você entender? Paulo está preso, e ele está preso por pregar o Evangelho. Paulo, na prisão, vai escrever uma carta para alguns irmãos, para consolar esses irmãos que estão livres. E ele, preso, vai pedir para que esses irmãos se alegrem, porque ele está alegre também. Ainda preso, ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho para pessoas que ele nunca pregaria. E essas pessoas são os guardas que servem ao imperador romano chamado César. E no final da carta ele vai dizer assim: os irmãos da casa de César mandam saudações para vocês. Então, ele vê naquilo uma oportunidade gloriosa, uma alegria de pregar o Evangelho.
Na verdade, o que acontece é o seguinte: a igreja de Filipos, ela envia um missionário para auxiliar Paulo, para dar um dinheiro para ele, dar recursos para ele, roupa, comida, provavelmente. E esse cara se chama Epafrodito. Só que quando esse cara chega, ele fica muito doente, quase morre. Paulo ora por ele e cuida dele, e ele fica bem. E aí Paulo escreve uma carta em agradecimento para a igreja que estava ajudando Paulo durante a prisão. Só que essa igreja também passava por alguns problemas, então Paulo aproveita a carta para agradecer a igreja e para ensinar a igreja em algumas situações. Você vai reparar que tem duas pessoas brigadas na igreja, dois líderes da igreja chamados Evódia e Sintique. Essas pessoas estão brigadas. Paulo pega o problema dessas pessoas e ensina lições para a igreja, e pega os problemas da igreja e ensina lições para essas pessoas. Ele mistura tudo. Então tem agradecimento, ensino para um problema particular, ensino para a igreja como um todo. Então não é uma resposta muito fácil como é que eu tenho que dar todo dia da semana para a pessoa que me pergunta. O apóstolo então vai fazer essa mistura e a gente vai ler do verso 2 ao verso 7. Se você fosse olhar, esse texto é tão difícil, na verdade, que os tradutores eles têm dificuldade de recortar esse texto. Você reparou que o texto da Bíblia é todo recortadinho assim, por trechos, né? Esses trechos a gente chama de perícopes. É tão difícil recortar esse trecho, essa perícope, que em outras traduções você vai ver que o recorte é do 3 ao 8, 3 ao 9, 3 ao 7, 2 ao 5, 5 ao 8, 5 ao 9. Então ninguém se entende, mas eu acredito que o recorte que foi feito na nossa Bíblia é o melhor de todos realmente, em que Paulo vai usar o problema daquelas líderes para a igreja e o problema da igreja para aquelas líderes, e a gente vai tirar lições para a nossa vida nessa noite. Todo mundo entendeu o contexto? A gente vai ler então Filipenses capítulo 4, verso 2 a 7, diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Esse texto já é a aplicação de Paulo do sermão, aquilo que as pessoas têm que fazer, então, que é o final da carta. A gente então vai começar pelas aplicações dessa vez. Primeira lição, aplicação, tudo ao mesmo tempo. Primeira aplicação desse texto: precisamos concordar em Cristo. Precisamos concordar em Cristo. Olha só que coisa interessante. Paulo vai falar para duas mulheres que estão brigadas, e elas são líderes daquela igreja do século I. Você vai se lembrar que em Atos capítulo 16, Paulo chega a essa região de Filipos. A região recebe aquele nome por conta de Filipe, que não é o pastor Filipe, mas o Filipe antigo, pai de Alexandre. Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia. Essa região recebe esse nome por causa desse cara. E nessa região de Filipos, Paulo chega para evangelizar e encontra uma reunião de oração das mulheres da igreja. Débora, Move, não tem? A gente não faz uma reunião de oração das mulheres aqui toda quinta-feira, que com certeza você já ouviu falar, e se pode participar, participa. Então estava acontecendo uma reunião de oração na beira de um rio. Paulo resolve pregar para aquelas mulheres, Paulo e Silas. As mulheres se convertem e diante daquelas conversões, uma primeira igreja, uma primeira célula da igreja é estabelecida naquela região, na casa de uma mulher chamada Lídia. E a gente tem então a conversão de Lídia.
Tem uma pessoa que está endemoniada e Paulo vai expulsar o demônio da pessoa. Possivelmente essa pessoa se converte também. Por fim, o carcereiro lá da prisão, Paulo vai ser preso com Silas, vão ser açoitados, eles cantam alegres na prisão. E aí o carcereiro se converte e a casa do carcereiro vai ser salva também. Esse é o episódio que Lucas vai contar para a gente como essa igreja foi formada. É bem possível que essas duas mulheres, Evódia e Sintique, estivessem naquela primeira reunião de oração de mulheres, naquele primeiro encontro lá do MUV, daquela região, estavam possivelmente Evódia e Sintique. Lídia com certeza, mas o que a gente tem certeza desse texto é que duas mulheres no século I são líderes da igreja. Duas mulheres no século I são líderes da igreja, o que contrapõe todo o discurso progressista, feminista, anticristão que acusa a Bíblia de ser contra as mulheres. Olha que coisa impressionante. A Bíblia, que é supostamente contra as mulheres, no apostolado de Paulo e dos outros apóstolos, coloca duas mulheres na posição de liderança, a ponto delas serem citadas pelo nome. Logo no começo você vai ver que tem um outro cara aqui que não vai ser citado, a gente não sabe quem é, que Paulo chama de fiel companheiro de jugo, e a gente sabe que é um homem. Então, esse homem aqui, que a gente não sabe o nome, esse homem é o pastor dessas mulheres. Então, essas mulheres são líderes, mas não são pastoras. Esse homem, que é o pastor dessas mulheres, Paulo pede para que ele intervenha na situação, para que ele possa fazer uma mediação. Então, meus irmãos, é possível que dois líderes se desentendam, é possível que a gente tenha desentendimentos por conta da nossa caminhada, da nossa cabeça, da nossa discordância, das coisas que a gente vive do nosso próprio coração. Contudo, Paulo vai especificar algo que é impressionante. Paulo vai dizer que elas têm que concordar não em tudo. Irmãos, a gente não tem que concordar em tudo. A gente tem que concordar em Cristo. E Paulo manda que seja essa a ordem para aquelas mulheres. Olha, vocês precisam concordar não em tudo, vocês precisam concordar em Cristo. Tem hora que a gente não sabe, a briga chega num ponto que a gente não sabe quem está certo, quem está errado. Às vezes está 80% e 20%, às vezes é 50-50, às vezes não tem como opinar. A questão é que a gente precisa tirar a gente do foco e colocar Cristo no centro. E quando a gente coloca Cristo no centro, a gente reorganiza a nossa mente, o nosso coração. Com Cristo no centro, a gente consegue chegar a um acordo, um entendimento. Eu sempre me lembro daquela passagem de Josué. Lembra? Josué lá, substituto de Moisés. E aí ele encontra o anjo do Senhor. Quando Josué encontra o anjo do Senhor, ele era um homem de guerra e ele fala para o anjo assim: como é que é, meu irmão? Você está do nosso lado ou está do lado dos nossos inimigos? Né? Encara lá o anjo do Senhor. E aí o que o anjo do Senhor responde? Nem uma coisa nem outra, meu amigo. Eu estou do lado de Deus. Então, tem hora que a gente briga e a nossa briga se estende e às vezes as pessoas querem tomar lado. Aí fica o lado A contra o lado B contra o lado A. Mas a palavra de Deus diz que não é A nem B, é C. É Cristo. Então a gente opta por olhar para Cristo e os problemas se tornam certamente menores. Existem algumas questões que a gente não precisa de curativo. Então, uma coisa que a gente precisa aprender também como crente, isso faz parte da maturidade da vida cristã, é que nem tudo também precisa de tratamento, beleza? Então tem coisa que você vai passar, está tudo bem. Então a gente não precisa tentar tratar todas as coisas, conversar sobre todas as coisas, isso não é necessário. Vou te dar um exemplo nojento. Se não quiser, né, tape seus ouvidos. Eu vivia na cidade ao lado quando criança. Lá eu jogava futebol o dia inteiro descalço. Então, toda hora eu machucava o meu pé e meu pé sangrava. Faltava sempre uma parte do meu pé. Minha vida, minha infância foi assim, faltando um pedaço do meu pé.
E eu chutava a bola e continuava jogando, e não fazia curativo, nada disso. O pior momento do mundo era quando minha mãe descobria que eu estava machucado e queria jogar o maldito mertiolate no meu machucado, que era um troço que era a mesma coisa se você tacar fogo, né, na ferida aberta, e depois a gente foi descobrir que aquela maldição não servia para nada. Depois foi descoberto isso, que aquilo ali não resolvia nada, você sofria em vão. Tem ranhura, tem arranhãozinho, que a gente não precisa ficar trazendo aquilo, entende? Meu irmão, olha para Cristo e vida que segue. Tem coisa que a gente vai precisar ajustar, mas nem tudo, quando a gente se torna madura na fé, a gente precisa ficar querendo resolver. A proposta de Paulo é maravilhosa, olhe para Cristo. E aí, a maior parte, se não todos os problemas são resolvidos. Eu sempre me lembro, meus irmãos, que quando eu estou com uma crise que eu acho que é muito injusta para mim e terrível, na qual eu fui ferido intensamente, eu olho para a crucificação, eu olho para a prisão de Jesus, eu olho para a traição que Jesus sofreu, e aí isso se torna tão pequeno, tão menor, tão nada, tão irrelevante. Uma cena sobre a qual eu costumo me debruçar, né, e meditar, é aquela cena em que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que possui a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, aquele que tem pensamentos que a gente não pode alcançar. Tem um momento na cena da tortura pré-crucificação em que colocam um capuz na cabeça de Jesus e falam para ele assim, e batem na cara de Jesus, no rosto de Jesus, e dizem para ele: profetiza, você não é profeta? Profetiza, quem está te batendo agora? Poxa, meus irmãos, eu olho para uma cena dessa, e aí qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de ferida, se torna tão pequeno diante disso. Eu sei que ele viveu aquilo por mim, ele estava no meu lugar, e tudo se torna muito irrelevante então. A primeira saída de Paulo para esses problemas, sabe, quando alguém magoa você e há um desentendimento, e parece que aquele pensamento não sai da sua cabeça, esses pensamentos que são chamados hoje de pensamentos intrusivos muitas vezes, né? Esses pensamentos que dominam a sua alma. Então, primeira coisa, olha para Cristo, coloca Cristo no centro, olha para aquilo que Ele fez e Ele faz, e aí isso se torna muitas vezes menor. Segunda lição, aplicação desse texto: a alegria é duplamente necessária. Alegre-se. Como é duplamente? Vou repetir. A alegria é duplamente necessária. Alegre-se. Percebe que Paulo no verso 4 diz assim: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Na verdade, Paulo não disse duas vezes, disse três. Capítulo 3, verso 1, Paulo já tinha dito aqui de modo próximo para aquelas pessoas se alegrarem. A alegria, ela faz parte de várias listas daquilo que diz respeito às coisas de Deus. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A alegria faz parte das coisas de Deus. Paulo preso, pede para aquelas pessoas, para que elas se alegrem no meio dos seus problemas. Mas Paulo sabe que existem alguns ladrões da alegria. No meu tempo de infância existia um grupo chamado Trem da Alegria, que era, né, uma coisa maravilhosa provavelmente, eu nem lembro mais direito. Se você é do meu tempo aí, você vai lembrar. Nesse trem da alegria que a gente vive, existem ladrões de trem. Tem uns faroestes antigos, agora para a galera mais antiga, tem uns faroestes antigos. Tem um do John Wayne, que é famoso, chamado Ladrões de Trem. Um filme maravilhoso, né, que você tem que assistir na sua casa, você vai ver. Que coisa ótima. Os ladrões da alegria, eles acometem esse trem da alegria da nossa vida muitas vezes. Quais são esses ladrões? A Bíblia diz que tem três: o diabo,
o mundo e a carne. O diabo é nosso inimigo e ele pode nos roubar a alegria. Foi assim com Jó, lembra de Jó? Jó vivia uma vida plena com Deus, e aí o diabo destrói a vida de Jó, e Jó perde, pelo menos momentaneamente, a alegria que ele tinha na comunhão com Deus. O mundo pode tirar nossa alegria também, porque o mundo, o que é o mundo, né? Parece que a gente é extraterrestre, vive fora do mundo, né? Um ET. O que é isso? O mundo é aquilo que a Bíblia chama de um sistema de pensamento que é construído contra o sistema de pensamento da Bíblia. Lembra do Salmo 1? Conselho de Deus e o conselho dos ímpios, daqueles que não amam a Deus. Isso é o mundo, esse conselho. O problema do mundo é o seguinte, que o mundo vai dizer que algo que seja alegria não é, na verdade, alegria, porque é contrário à palavra de Deus. Então, o mundo define a alegria de um modo errado. E a gente busca aquela alegria do mundo. E quando a gente alcança aquela alegria, a gente vê que não é na verdade. Aquele poeta Vicente de Carvalho, poeta brasileiro, que dizia, né, a felicidade são dourados pomos que sempre pomos onde não estamos. Pomos são pomares, a felicidade são árvores douradas. Você põe onde você não está. Você chega aqui e você pensa, minha carreira vai me trazer alegria. Você conquista tudo na sua carreira e não traz. Você pensa, o dinheiro vai me trazer alegria. E você conquista o dinheiro e não traz. A alegria está sempre colocada no lugar onde você não está. Por quê? Porque a Bíblia define a alegria de um modo diferente. Esses dias eu fui montar um móvel com um irmão aqui. O presbítero Nilson me ajudou a montar o móvel. E aí logo no início da montagem, eu falei para ele assim, olha Nilson, a gente é brasileiro, tudo bem? A gente não lê manual de instrução. Vamos sair montando, esse negócio aqui é auto-intuitivo. A gente vai olhando e vai montando. E aí num primeiro momento, e coitado, né? Ele é todo organizado mesmo, Nilson. Eu vi que ele estava sofrendo comigo ali na montagem. Mas eu dei aquela pressionada assim, aí inicialmente ele aceitou. E aí a gente começou a montar o negócio, só que estava errado. 80% montado errado, a gente teve que parar e desmontar e começar a montar, seguindo o manual de instruções. Consegue entender? Aí teve uma hora, cara, que parou o pastor Henrique e Nilson e ficaram olhando o manual assim um tempão. E eu indignado, pensando assim, para que ninguém lê manual? E eles lendo, parte a parte, para a gente poder montar móvelzinho ali. Meus irmãos, quem fez você sabe como é que se monta essa questão da alegria no seu coração. Essa pessoa que te fez sabe que a alegria que é proposta no mundo, nesse sistema de pensamento, não é alegria bíblica. A alegria bíblica está lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Se você olhar esse texto na sua casa, você vai ver que a definição de alegria que está lá é totalmente diferente de tudo que você entende que seja alegria. Pensa numa cena alegre. É você o quê? Comendo, bebendo, não é isso? Num lugar bacana. Olha para Mateus capítulo 5, em que Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Sabe o que é bem-aventurança? É a maior alegria de todas. E Jesus vai dizer, bem-aventurados são os que choram. Isso aí já quebra a gente. Beleza? Bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os que são perseguidos e maltratados por causa do meu nome. Jesus vai dizer, olha só, a definição de alegria de Jesus é completamente diferente da nossa. Então Paulo, sabendo disso, preso, consegue estar alegre e consegue dizer para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, para que elas sejam alegres também. A carne pode roubar a nossa alegria também momentaneamente. Então a gente vê Davi nos Salmos dizendo, Senhor, restaura-me a alegria da salvação. Por quê? Porque em algum momento ele peca, cede a carne, entristece o Espírito Santo, se torna triste também, e ele pede esse tipo de restauração. Nas cartas de Paulo a gente vai ver que a alegria que Deus propõe é uma alegria que está cercada, rodeada, envolta, misturada por tristeza.
Alegria e tristeza se misturam no reino de Deus. É assim. Vou te dar alguns exemplos, porque eu sei que essa parte é a mais difícil de entender. Paulo está falando aqui para essas pessoas, no capítulo 3, que há cães e roubadores no meio delas. E logo depois, ele vai dizer que elas têm que se alegrar. Paulo não está dizendo assim, os cães vão passar, os roubadores vão acabar. Não, eles vão conviver com isso. E no meio de cães e roubadores, eles têm que ser alegres. A ausência de problema, de crise, não faz com que a gente seja feliz, e a nossa felicidade, estando em Cristo, ela permanece no meio dos problemas, das crises, das tempestades, dos tormentos dessa vida, porque a vida é assim. Como que eu posso ser, Clóvis, alegre e triste ao mesmo tempo? Recentemente eu fui fazer um sepultamento, como pastor. A pior parte, talvez, do nosso ministério seja essa, a gente consolar as pessoas enlutadas. E é muito difícil, realmente. E aí, eu conversando lá no sepultamento com as pessoas, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para elas. E aí, olha só, eu estava triste, porque eu via pessoas muito tristes naquele lugar. Era uma família enterrando a sua mãe. E aí, lá naquele momento em que a família enterrava sua mãe, eu pude pregar a palavra de Deus e dizer para elas que em Cristo há conforto, há consolo sobrenatural, até no luto, que em Cristo você pode ser alegre e triste ao mesmo tempo. E aí, quando eu falava, eu percebia que tinha um jovem lá, que ele não frequenta a nossa igreja, mas a mãe é membro aqui da igreja, e gostaria que o filho viesse, mas o filho não vem. Então a igreja foi lá, ele não vem à igreja, a igreja foi. E eu pregando, eu via que os olhos do menino brilhavam, ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, eu estava triste e alegre ao mesmo tempo. Estava triste por ter que consolar irmãos que choravam pela partida da sua mãe, mas eu estava feliz, porque eu tinha a oportunidade então de pregar a palavra de Deus, e talvez aquela fosse uma abertura no coração que eu não encontrasse em outra oportunidade. O coração ferido é terra fértil para Deus fazer milagres. O coração ferido é aquele que Deus alcança e transforma um coração de pedra num coração de carne. É o coração que pode ser convertido. Meus irmãos, é assim, a gente é feliz e triste ao mesmo tempo. Paulo vai dar uma outra definição da felicidade, que é o próprio serviço. Então ele vai dizer assim, olha, em vez de vocês cuidarem dos problemas de vocês, cuidem dos outros. E aí vocês vão encontrar a felicidade. E isso é coisa impressionante. Perceba, o tema dessa pregação são esses pensamentos que tomam conta do nosso coração. Sou especialista nisso, meus irmãos. Já tive crise de pânico, ansiedade, e tudo junto ao mesmo tempo. Recorri a médico, medicamento, assim por diante. Muitas vezes eu, em crise, consolei pessoas em crise. Muitas vezes eu sofrendo, consolei pessoas em sofrimento. Olha que coisa impressionante. E no final, a gente saía melhor, todo mundo. Eu consolava e saía consolado. Eu cuidava e saía cuidado. Eu chorava com elas e depois saía aliviado e feliz. Teve vezes que eu, conversando com a pessoa dizendo seus problemas, dizia que estava fazendo tratamento, e eu dizia assim, qual medicamento que você toma? Aí a pessoa me mostrava o medicamento, e eu dizia para ela assim, o mesmo que eu tomo. E eu dava uma risada assim, que aí é um efeito do medicamento. Quem toma esse medicamento dá essa risada. Cara, olha só como é que Deus faz as coisas. A gente ferido, cuida das feridas dos outros, e parece que a nossa ferida que está sendo tratada. É possível ser feliz cuidando do próximo, cuidando do outro, cuidando do seu irmão, e é isso que Paulo tenta colocar para a gente. Por fim, Paulo diz para que as pessoas sejam o que elas já são. Um estudioso desse texto disse isso e eu achei espetacular. Olha só o que Paulo diz. Paulo diz assim, sejam
felizes, sejam alegres. Por quê? Porque vocês já são. Então, o ensino de Paulo é sempre para que a gente seja o que a gente já é. Isso já foi conquistado. Perceba, esteja na posição que Cristo já conquistou para você. Tudo bem? Esteja nessa posição. Cristo já conquistou essa posição para você. Seja alegre. Por quê? Porque Cristo já garantiu essa alegria para você. Seja santo. Por quê? Porque você já é santo. Cristo já garantiu isso para você. Vença o diabo. Por quê? Você já venceu o diabo. Cristo já garantiu isso para você. É sempre assim. Seja aquilo que você já é. Imagine que você seja bilionário e você chega numa padaria e comece a contar moedinha para ver se você tem dinheiro para comprar um pão francês. Você é bilionário. Deus já te deu aquilo que você precisa. Você já tem o que você precisa nele. Agora, viva desse jeito. Viva como santo, viva como crente. Lute contra o diabo e derrote o diabo. É assim. Amém, meus irmãos. É hora de dizer amém. A gente não combinou. Na próxima vez a gente combina, beleza? Amém, meus irmãos. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Por fim, terceira e última lição. Tenha uma vida de oração com espaço especial para as ações de graças. Tenha uma vida de oração, mas deixa um espacinho ali para ações de graças, para agradecer. Esse é o antídoto de Paulo contra esses pensamentos que aprisionam. Olha o que ele vai dizer, que coisa interessante. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Então, é possível a gente ficar preocupado, mas Paulo diz para a gente não ficar. E como que a gente faz isso? Ele diz, mas antes, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha só, se você precisa ficar preocupado, é que você tem um problema. Tudo bem? E aí Paulo diz que se você tem um problema, o que você deve fazer? Agradecer, ações de graças. Esse é o antídoto. Esse negócio, meu irmão, é milagroso. Tem problema? Começa a agradecer e você vai ver a obra que o Espírito Santo faz no seu coração. Vou te dar um exemplo. Uma vez, o irmão compartilhou que ele estava viajando e aí ele recebe a notícia de que os pais tinham sofrido um acidente e a mãe já tinha falecido e o pai estava prestes a morrer. E ele estava em outra cidade, não ia dar tempo de chegar para nem ver o pai, né? O problema já tinha acontecido. Ele fica muito mal com a notícia, como qualquer um de nós ficaria. Ele é um pastor. E aí ele fica 2 horas chorando. Depois das 2 horas chorando, ele resolve orar. E nessa que ele resolve orar, ele começa a colocar isso em prática. Então, o que ele faz? Ele começa a agradecer a Deus no meio do sofrimento. E ele ora da seguinte maneira: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque durante 28 anos da minha vida eu tive o meu pai e a minha mãe do meu lado. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de eu não ter sido um filho muito bom, eu tive a oportunidade de me retratar com a minha mãe, tive a oportunidade de pedir perdão e ela aceitou o meu perdão. Senhor, muito obrigado, porque eu vi tantas coisas bonitas na vida dos meus pais, eles se converterem, eles serem crentes fiéis, te amarem. Senhor, muito obrigado, porque eu não sei quantos dias eu ainda tenho nessa vida, não sei se eu vou viver tanto quanto os meus pais, mas o Senhor tem os meus dias contados, o Senhor conhece toda a minha história e em Ti eu tenho segurança. Senhor, muito obrigado porque o meu coração está batendo agora, eu estou respirando. Muito obrigado porque eu posso chorar, Senhor. Obrigado porque eu posso chorar. Meus irmãos, quando a gente agradece, o nosso coração é transformado pelo Espírito Santo, de modo que esses problemas que parecem dominar o nosso coração se tornam cada vez menores
cada vez mais possíveis de serem superadas. A Bíblia ainda vai dizer algo mais bacana no verso 7. Olha o que Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente faz isso, quando a gente vive dessa maneira, quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, no centro de todas as coisas, e deixa as pequenas desavenças de lado, quando a gente entende que a nossa alegria passa por tristeza, mas mesmo assim a gente é alegre naquilo que Cristo conquistou por nós, quando a gente agradece, mesmo no meio de todas as crises e todos os problemas dessa vida, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração. Então, a gente tem nesse ambiente um guarda-costas, um guarda-coração. Tem um guarda do lado do nosso coração que vai proteger o nosso coração do mal e desses pensamentos que dominam a nossa vida. E esse guarda vai trazer uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz superior a qualquer notícia, a qualquer razão, a qualquer lógica, a qualquer fundamento. É uma paz que vem do céu, é uma paz que vem de Deus, e isso conforta a nossa vida, certamente. Que você, meu irmão, consiga colocar isso em prática nessa semana, e sempre que a crise vier, que você sirva o seu irmão, que você se alegre em Cristo, que você seja aquilo que você já é, aquilo que Cristo conquistou por você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado realmente da nossa vida, e tantas vezes em momentos tão terríveis da nossa história, nós temos a certeza de que o Senhor guarda o nosso coração com a sua paz, ainda que isso tenha que exceder todo o entendimento e toda a realidade digam o contrário. Senhor, ajuda a gente a ter um coração grato, mesmo no meio dos problemas, que haja espaço nas nossas orações para que a gente te agradeça, Senhor. Nos ajude a colocar o Teu Filho em primeiro lugar na nossa vida. É o que a gente pede no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém.